Fala pessoal, tudo bem? Ó, o Rodrigo Sângelo aqui, diretamente de Portugal. Como é que vocês estão? Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Sângelo Cast. Você sabe que eu venho trazendo aqui muitas pessoas aqui, muitas lideranças, trouxe aqui vários pastores. E não vamos ficar só nisso. Quero trazer vários especialistas aqui de várias áreas aqui. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, tá? Eu posso dizer que ele é especialista, tá bom? É uma das pessoas mais influentes aqui do país hoje, tem se destacado como advogado. É um amigo, tá bom? Faz um trabalho de excelência e você vai tirar todas as suas dúvidas necessárias. Estou aqui com o doutor André Lima. Doutor, que obrigado, honra, meu amigo. Que honra, viu, meu amigo? Obrigado pelo convite. Abençoe. Conhecer aqui esse estúdio maravilhoso que sempre a gente vê no YouTube, vê nas redes sociais, no Instagram, e poder estar aqui hoje conversando com você é um grande prazer. É um prazer, é uma honra minha, doutor. A gente sabe que nós estamos pisando, eu vou dizer assim, pisando em ovos nesses dias agora, porque com as últimas notícias que a gente ouviu, né? E muitas pessoas têm entrado em contato, né? Tanto pelo YouTube, pelo próprio Instagram, pelo TikTok, querendo saber. E o senhor é especialista nessa área. O senhor já vem há anos desenvolvendo um trabalho de excelência aqui, né? É até interessante também para o senhor poder tirar as dúvidas, porque muita gente está com medo. A verdade é essa, muita gente está com medo. E o conhecimento liberta, né, doutor? Com certeza, o conhecimento liberta e a desinformação mata, né? O problema é esse. É porque o ruim da história é você estar desinformado e não saber como agir, por onde agir, e realmente isso daí às vezes é o que incomoda a pessoa. Incomoda porque pelo fato de ela você ter um problema e você não saber como agir, como solucionar aquele problema, aquilo ali vai te consumindo por dentro. E às vezes a pessoa não sabe como buscar a informação correta para se regular, até porque aqui em Portugal a gente diz que o imigrante não tem um dia de paz, né? Porque todo dia muda o procedimento. Não muda a lei, mas às vezes muda um procedimento. São inconstantes, né, doutor? Demais. E ainda tem a lei do atendente ainda, porque a lei diz uma coisa e o atendente que já está ali na cadeira ali da Segurança Social, das Finanças, que já está ali a trabalhar há 30 anos, já tem o procedimento na cabeça dela de trabalhar, e independente de qualquer coisa, ela vai agir do jeito que ela quiser. Então ainda tem isso. Não caminha dentro das linhas, né? Não caminha. Não segue as normas. Infelizmente nós temos disso aqui. E a mudança também de distrito para um distrito, né? Não, precisa nem de distrito para nem distrito. Eu sou de Leiria e eu vou colocar aqui como exemplo, tem duas Segurança Social e duas Finanças lá. Hoje não, mas quando eu cheguei aqui em 2018, umas Finanças cobravam ali uma taxa para fazer o NIF, o contribuinte cobrava ali, eu acho que era 10,20 €, e a outra não cobrava, não falo nem distrito, na mesma cidade, no mesmo concelho. Então, a gente vê uma disparidade muito grande dos procedimentos dos órgãos públicos. Então, isso acaba gerando desinformação e insegurança para quem está aqui e busca regularização ou busca qualquer atividade ou serviço público. Doutor, Portugal, eu quero começar falando com o senhor sobre Portugal em si, né? Eu já estou aqui, vai fazer 8 anos. E como todo imigrante sempre muda de país em busca de alguma coisa, né? Por algum motivo eu saí do meu país para vir para cá. Alguma frustração teve lá. Não certeza. foi à toa. Eu vim para cá em busca de alguma coisa também. Eu não trocaria ali. Por mim, eu estaria ali nas praias do meu Nordeste, do meu Ceará, curtindo, tomando água de coco, à beira-mar. Mas alguma coisa aconteceu para que eu estivesse aqui. E eu pelo meu Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, Cristo Redentor. Que beleza. Poxa. Rio de Janeiro, uma das 7 maravilhas do mundo. 7 maravilhas do mundo. Isso. E eu, se pudesse, estaria lá. Então, alguma coisa que faltou lá. E, obviamente, eu achei que posso encontrar aqui. De fato, encontrei aqui, porque estou vivendo aqui. Aqui passou a ser o meu país. Doutor, tivemos uma informação agora, vamos dizer que foi as últimas 24 horas, sobre essa questão. O governo emitiu uma nota, o senhor me corrija se eu estiver errado, são mais de 34 mil estrangeiros que estão de uma forma irregular em Portugal. E eu vi que desses mais de 34 mil, 5 mil e alguma coisa são brasileiros. São brasileiros, isso mesmo. É motivo, a primeira pergunta que todo mundo quer saber, é motivo de preocupação? Claro, preocupação porque, pronto, se essas pessoas não fizerem nada, obviamente,
elas vão sofrer ali um processo administrativo, que primeiro é uma notificação, uma advertência para que elas deixem o país de forma voluntária, e caso elas não avancem ou não façam nenhum procedimento para regularizar a situação delas aqui em Portugal, evidentemente que Portugal vai agir através dos mecanismos legais, via de tribunal ou através da própria polícia, para que aquela pessoa regresse ao país de origem dela. Então, existe uma grande preocupação com relação a isso. E essas notificações não são outras, tá, Rodrigo? Porque, na verdade, quando a pessoa solicita uma autorização de residência, aquela autorização de residência ela é indeferida, podemos dizer dessa forma, na verdade, o que a AIMA, ou o próprio CEF, que veio anteceder a própria AIMA, deveria fazer, era no próprio indeferimento, já fazer um pedido ali para que aquela pessoa deixasse o país. Mas, na prática, o que nós víamos um processo era indeferido e não acontecia nada, não tinha nenhuma ordem, nenhum pedido para sair, aquela pessoa acabava vivendo aqui em Portugal na clandestinidade, de forma ilegal, e sem nenhuma preocupação, porque nada estava acontecendo com ela. Pode conduzir com a CNH do Brasil, pode trabalhar, e nada acontecia relativo a ela. Eu falei até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre uma escravidão moderna, né? E para Portugal acaba por ser interessante isso, que talvez aquela pessoa não tenha um documento, está a trabalhar, está a contribuir e não pode sair do país, não pode buscar novas oportunidades. Em alguns casos, mais de 2 anos sem poder sair do país. Sim, isso daí, sem poder sair do país, sem poder ver, às vezes, familiares que estão no Perdeu familiares, né, doutor? Familiares que faleceram e não consegue no Brasil regressar com esse medo. É isso mesmo. Quer dizer, dá com uma mão e não consegue receber com a outra. Seria mais ou menos isso, doutor? Não vamos falar muito disso, não, que senão vai gerar polêmica. Mas o Rodrigo também eu sei que não gosta de polêmica, mas existem verdades que têm que ser ditas. Claro que sim. Então, quando a gente fala aqui de uma escravidão moderna, é pelo fato realmente dessas pessoas estarem restritas, tolhidas do seu direito de ir e vir, de viajar, ou de construir inclusive novas oportunidades, porque uma pessoa sem autorização de residência em Portugal, ela está ali a contribuir, está a sobreviver, está a injetar dinheiro na economia, porque tudo que ganha, às vezes, devolve ali para o mercado, gasta às vezes até dinheiro que não tem, deixa ali o saldo negativo para o outro mês e não consegue um documento, às vezes não consegue um crédito bancário para ter um carro, um veículo, ou então ter o sonho de ter uma casa própria aqui em Portugal. Então, eu acho que o começo da vida de qualquer pessoa é você estar no local, se sentir bem, estar ali porque você quer, e ter uma autorização de residência ela é fundamental para que você consiga dar sequência à sua vida. Então, a pessoa sem uma autorização de residência, ela acaba sendo um refém do país. Eu ia entrar num caminho aí, doutor, de 2 pesos e 2 medidas, mas eu não quero já por esse caminho, que às vezes um contribui muito, não tem seus direitos, e outros que não contribuem nada acabam tendo mais direitos do que o que contribui. É normal, isso não é em Portugal, em qualquer lugar do mundo sempre vai existir. Qualquer lugar do mundo, né? Todo lugar do mundo vai haver pessoas que estão ali a contribuir e querem se destacar, querem dar o seu melhor, querem crescer, querem evoluir. São pessoas como nós, né, que nós dizemos que sempre estão a empreender, querem realmente agregar valor à sociedade, estão ali para se destacar. Mas existem pessoas que, às vezes, querem só o seu pão com água. Só o seu pão com água. Todo dia ali. E se contenta com isso. E se contenta com isso. E se depender dele, ele não vai sair do suor dele, vai depender do Estado. E existem pessoas que realmente estão limitadas a isso. E não é só em Portugal, é em qualquer lugar do mundo. Qualquer parte, né? O que eu acho que o Estado tem que fazer sempre criar programas sociais, mas só que esses programas sociais eles têm que ter limites, têm que ter regras. E Portugal, como qualquer outro país, tem que fazer isso, porque o programa social ele não pode estar aberto a toda e qualquer situação. Acho que o programa social ele deve existir, deve haver o assistencialismo, porque às vezes a pessoa tem uma doença e não consegue trabalhar, ou às vezes a pessoa tem qualquer outro tipo de dificuldade que não consegue desenvolver uma atividade, e vai haver uma necessidade que o Estado chegue ali forte para poder ajudar, cooperar e manter aquela pessoa. Mas existem casos que é porque simplesmente a pessoa tomou uma decisão e não quer fazer nada. Teria que existir mecanismo para regulamentar isso e fiscalizar isso, né? E é uma das grandes reclamações vamos dizer, do cidadão português. Sim. Ele chega ali e diz, o cidadão português chega aqui, trabalha e não tem nenhuma assistência do governo, e chega ali talvez um estrangeiro e já tem ali uma assistência. Eu me sentiria bem com isso.
Pois, e foi o que a França fez. A França limitou, porque a França ali, chegou o estrangeiro ali, o que foi que eles fizeram? Isso ali, você vai ter uma assistência do governo só a partir de 5 anos que você estiver aqui antes. Antes disso, você não vai ter assistência nenhuma. Se você quiser, você vai lá, trabalha, contribui, cresce, constrói a sua vida. Depois de 5 anos, essa pessoa tem que estar estabelecida. Claro, sem receber ajuda de ninguém, ela tem que ter construído alguma coisa. Mas caminhou com as suas próprias pernas. Caminhou com suas próprias pernas. Certo. É claro também, depois de você cavar o seu poço, é justo que você beba água limpa. Primeiro você cavou o poço, né? Com certeza. Okay. Doutor, tem umas perguntas aqui. Muita gente... Você está preparado, doutor? Tem que estar, né? Eu sei que você nasceu preparado, né? Solta vamos a mão lá. aí. Doutor, é assim, o que mudou? Já tem 1 ano do final da tão sonhada manifestação de interesse. Você falou e agora eu lembrei. Pode trazer o bolo. É hoje. É hoje. Dia 4 de junho. Agora, eu vi até, inclusive, a grande colega minha, a doutora Catarina Zucra, do Porto, que é uma profissional incrível. Um abraço, doutora. Grande inspiração que eu tenho. E ela colocou hoje lá, é 1 ano. E realmente, no dia 3 de junho, foi anunciado pelo governo, 3 de junho de 2024, no final da tarde foi dito lá que a lei seria alterada e meia-noite encerraram. Quem fez, quem não fez. Quem não fez, não fez. Foi. Depois dali criou-se mais uma confusão, porque, na verdade, essas alterações legislativas e procedimentais da forma como vem acontecendo, são procedimentos, às vezes, que atropelam o mecanismo. Você atropela, você altera uma lei e na legislação, na lei a gente fala da vacatio legis, né? Que seria o tempo necessário para que aquela lei ela se adeque à situação e quem está numa situação de desvantagem corra e consiga consertar. Porque, vamos dizer, se eu estivesse aqui no dia 3 de junho e estivesse sem documento, não tinha feito a minha manifestação de interesse. Certamente, se eles dissessem daqui a 1 mês vai entrar em vigência essa lei, vai alterar e a gente vai aqui revogar esses artigos da lei de estrangeiros, certamente essas pessoas, durante esse período, iriam buscar se regularizar. E coisa que não aconteceu porque essas pessoas, muita gente tinha chegado aqui. Eu sempre digo, não venha sem um visto. Mas muita gente abriu, tinha uma porta escancarada, uma janela aberta. Então essas pessoas entraram e dava acesso para todo mundo. E elas já estavam aqui em Portugal. Então o que fazer com essas pessoas que já estavam aqui? Que já tinham chegado, às vezes não tinham um número de NIS, porque a gente sabe hoje que ter um número de NIS está sendo bem complicado. Não houve alteração na lei, mas houve alteração procedimental dentro da própria Segurança Social. Então isso criou uma grande confusão e pessoas que já estavam aqui não conseguiam trabalhar porque não tinham um número de NIS. E não tinha o número de NIS porque não tinha o contrato de trabalho. É aquela história que o que veio primeiro, ou foi o ovo ou foi a galinha? Ovo a galinha. Doutor, o senhor falou algo interessante aí, pelo seguinte, eu me recordo que alguns anos atrás se repetiu a mesma novela. Porque não conseguia, antigamente, no comecinho da manifestação de interesse, só conseguia o número da Segurança Social se tivesse contrato de trabalho. E para ter o contrato de trabalho, tinha que ter o número da Segurança Social. E as empresas não querem fazer isso. Na verdade, um procedimento que seria correto e possível seria uma empresa que eu quero contratar o Rodrigo, eu vou ali, lhe dou o contrato de trabalho, mando para o meu contabilista já informa lá a Segurança Social e é gerado o número de NIS. Mas as empresas não fazem isso aqui, elas não querem fazer e não fazem. Talvez pelo trabalho, ou talvez por uma insegurança jurídica de dizer, o gajo não tem nem o número de NIS, eu não vou contratar ele. Contratar. Acaba de uma forma ou de outra, retardando o processo mais ainda, né? Com certeza. Porque a intenção, na verdade, com a mudança da manifestação de interesse para a AIMA, era agilizar o processo, né? Da manifestação de interesse, não, do CEF, você diz, né? Sim, a exclusão, porque assim, houve um problema que foi criado em cima do CEF, procedimentais, e depois que houve a morte daquele cidadão, eu acho que ucraniano. Sim, foi ucraniano. Em cima daquilo dali foi gerado toda uma repercussão que levou para a seara política e disse, vamos acabar com o CEF, vamos enterrar esse assunto aqui acabando com o CEF, tipo, penalizando com a exclusão do CEF, criar a AIMA para poder dizer, não, vamos humanizar mais a coisa aqui, vamos descentralizar o poder que o CEF tinha. Mas isso tudo foi criado numa estratégia para tentar melhorar, coisa que a gente não viu. Porque deu até saudade do antigo CEF. Deu saudade do antigo CEF. A gente fazia uma raiva medonha, mas deu até saudade depois da criação da AIMA, porque ficou um negócio descentralizado e uma responsabilidade que diz que é de um, não é, e do outro não é. É o problema que a gente vê hoje nas renovações de residência, que o IRN joga a responsabilidade para a AIMA joga a responsabilidade para o IRN.
E ninguém mais quer ter a responsabilidade em cima daquele problema.